Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações do Vasco da Gama. Pessoal, reviravolta no comando do Vasco. O Vasco tirou ali totalmente a autonomia da 777, que não vinha fazendo nada pelo Vasco. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aqui ao canal do SBT Esportes. Torcedor vascaíno, comentem aí qual é a sua expectativa para o novo técnico. Agora, SAF, diretoria também, pode ser que esteja pintando novo diretor também. Vamos aqui, pessoal, agora para o conteúdo. Controle da 777 sobre a SAF do clube. Cadê? Com a paralisação do Campeonato Brasileiro, o próximo adversário do Vasco é o próprio Cruz-Maltino. O clube associativo conseguiu uma liminar na justiça para afastar a 777 Partners do comando da SAF do clube. O motivo argumentado é que a empresa norte-americana apresentou graves problemas financeiros e houve atraso em repasses. Também há preocupação quanto ao risco de troca do comando da empresa. O contrato de investimento e o acordo de acionistas firmado em 2022 já foi suspenso, devolvendo o controle do futebol para a parte associativa, presidida pelo ídolo Pedrinho. No meio da disputa judicial, a torcida aguarda também a confirmação da chegada do novo técnico. O português Álvaro Pacheco está em negociações avançadas com a SAF, mas depende de um veredito para fechar com o Vasco. A tendência é que os advogados da 777 recorram da decisão da Justiça ainda nesta quinta-feira. Olha, é um assunto muito delicado de se comentar agora, né, Vene Casagrande? Claro, porque a gente está falando de justiça, Fernandinha, e daqui a meia hora a gente pôde ver no VT aí que os próprios advogados da 77 vão tentar recorrer. E aí daqui a meia hora a justiça pode acatar e mudar toda a decisão. Então é um assunto extremamente delicado. Algo é certo. A gente está vendo a 77 passar por uma crise absurda. Por exemplo, ele tá com... lá na Bélgica, clube que eles têm, enfim, ali no grupo deles, a torcida no último jogo, a torcida Stended Liège, acho que é assim que se pronuncia. Então, a torcida no último jogo não deixou os jogadores chegarem ao estádio, não teve jogo, porque eles são contra a 77. Eles querem que a 77 caia fora do clube. Uma coisa é certa, a 77 está passando uma crise absurda em todos os clubes que eles estão administrando no momento e não está sendo diferente aqui no Vasco. Então é um assunto extremamente delicado. Essa pergunta aí sobre treinador que vão me fazer, se tem chance de melar. Perguntei para um dirigente do Vasco aqui e a resposta é não. Não tem chance de melar, a gente está mantendo aqui a negociação, a gente acredita que isso aí não vai atrapalhar. É sério? Mesmo se o associativo conseguir por hora... É porque eles acreditam que na justiça a 77 vai conseguir retomar o poder do clube, digamos assim. Então eles acreditam que não vai ter nenhum problema. Até porque o Álvaro Pacheco ainda não é treinador do Vasco, porque ele ainda não assinou com o Vasco da Gama de fato. Mas a gente está vendo aí uma crise absurda e quem tende a perder isso é o próprio clube, né? E os torcedores também. Porque no meio dessa confusão toda, como que você vai ter um bom desempenho dentro de campo se você não vai ter reforços? Essa é a verdade. Isso é verdade, mas a gente tem que dizer uma coisa aqui, que eu não preciso dizer isso, obviamente, mas o torcedor do Vasco não pode jogar toalha, porque a gente está falando de uma 777 que está tendo problemas com outros clubes também fora do Brasil, não só com o Vasco da Gama, quer dizer, a gente está falando de um barulho que não é só aqui, é um barulho em outras pontas, e a gente se entende que hoje o Vasco está na Série A, o Vasco está erguido, o Vasco está de pé, é por conta da torcida do Vasco. Sim. A gente falou tantas vezes que quem tirou o Vasco da Série B, que ficou lá mais um ano, e foi a torcida que pegou o Vasco e jogou ele de novo na Série A. Ano passado, quem ficou segurando o Vasco na Série A foi a torcida do Vasco, que em horas esgotava a bilheteria em São Januário de um time que não estava brigando por nada, estava só tentando não voltar para a Série B. Então a gente está falando de uma das torcidas mais potentes desse Brasil, que é a torcida do Vasco da Gama, e não pode jogar a toalha agora. Mais do que nunca, o Vasco precisa da sua torcida para manter esse time de pé. Porque a gente está falando, Vene, de um problema jurídico e de controle de uma SAF com o clube. Isso é muito sério. Sai a SAF, não sai a SAF, sai a SAF, não sai a SAF. Imagina, Vene, imagina isso dentro do clube. Para os funcionários da SAF, os funcionários que não são SAF, é uma grande... Não envolve só
um problema que a gente está falando superficial, em que a gente fala de um problema jurídico. A gente está falando de pessoas, de personagens. Estamos falando de incerteza. Exato, Venê. O rapaz não sabe como ele vai acordar amanhã. Se ele vai acordar empregado ou não, se ele vai acordar com salário na conta ou não. O torcedor vascaíno não sabe se vai acordar com o clube sendo da 77 ou se o clube sendo associativo, no caso o Pedrinho, que é atual presidente do Vasco da Gama. E a incerteza. E a incerteza vai tomando conta. E eu estou com você. Eu acho que o torcedor vascaíno não tem que esquecer o clube. Não, pelo contrário. Não vai. Eu falei agora aqui. Mais ainda. Agora mais ainda você abraça. E de isso. fato a torcida vascaína tem que bater palma, porque o que eles fazem durante esse momento de crise é algo absurdo. Eles carregam o time. Se o time está hoje na Série A, é muito graças à torcida vascaína. Agora, um ponto importantíssimo nessa conversa toda, e eu estou dando a minha opinião, né? Não sei se todo vascaíno concorda, volta lá na imagem, por favor, é hoje o presidente do Vasco ser esse cara, que é o Pedrinho. Sorte da torcida vascaína. Esse cara aqui, cara isso. absolutamente identificado, um cara que com toda certeza pensa no Vasco da Gama, Perfeito. pela qualidade do Vasco, pelo que vai ser da história do Vasco. Ele é uma figura importante nesse momento em que a gente está falando de ruídos, de problemas jurídicos, de SAF com o clube. Então, assim, o Pedrinho vai ser um ótimo personagem e, assim, eu entendo, conhecendo o Pedrinho e toda a índole dele e todo o caráter que tem o Pedrinho e todo o amor que ele tem pelo Vasco, ele sabe que ninguém nunca vai ser maior do que isso aqui, do que a instituição, nem ele, nem ninguém na história do Vasco. A preocupação dele é inteiramente hoje em cima do Vasco da Gama. Eu acho importante nesse momento ter esse personagem. A gente sabe, porque é uma questão de política, e política é desse jeito, que hoje alguns vascaínos não concordam com a minha fala. E tá tudo bem, né? E alguns vascaínos concordam sim. Eu tô dando a minha singela opinião da importância que vai ter o Pedrinho agora daqui pra nem frente. Jesus Cristo agradou todo mundo, não Verdade. vai ser a gente que vai agradar, não. E na boa, o torcedor vascaíno que é contra o Pedrinho é porque não ama o Vasco. É por pura vaidade, porque a gente pode ver, quando ele veio aqui ao programa, o brilho nos olhos quando ele fala do Vasco da Gama. Ele tá ali porque ele quer fazer o clube que ele tanto ama melhorar, evoluir. E repito, a 77 deu um mole absurdo quando não estreitou laço com o Pedrinho, porque poderia ter um ótimo relacionamento e fazer o clube evoluir. Mas será que eles queriam? Eles não queriam, pô. Claro que eles não queriam. A pergunta é essa. Eu acho que eles não queriam. Eles tiveram a oportunidade. Tiveram. O Pedrinho se colocou à disposição. Eles tiveram toda a oportunidade do mundo. Só que eu acho que a 77 agiu da forma que vem agindo com outros clubes também. Não só com o Vasco da Gama. Ó, não tô nem aí. Eu só não quero perder dinheiro. A verdade é essa. E é melhor ter um personagem desse mais distante, em que você tem um controle absoluto. Quando você tem esse personagem dentro, junto com você tem uma fala de... Ei, uma argumentação. O que é isso aqui? O que é aquilo aqui? Isso aqui eu não estou concordando. E quando você pega esse personagem que argumenta, que fala e põe ele para lá, você deixa ele calado. Você impossibilita ele de argumentar, né? E eu, sendo uma torcedora de um clube SAF, sei da importância que tem do presidente do associativo. Claro. Eu vejo muita gente debochando. O Pedrinho agora vai fazer não sei o que da piscina. Não é por aí. Não é por aí, Vini. O presidente do associativo tem uma importância muito grande no futebol. Deveria ter. A verdade é essa. Deveria ter. Porque quando tem, você consegue ter um olhar dentro da torcida, dentro do clube. Controlando, argumentando, perguntando. É como se você tivesse uma oposição. Toda oposição é importante em qualquer ambiente político. Óbvio. Você tem uma oposição em que ela vai argumentar para você não ser absoluto em lugar nenhum. E eu acho importante ter a figura do presidente do associativo dentro das SAFs. Eu acho isso muito importante. E isso não acontece no Vasco da Gama. E talvez esse seja um grande problema. Hoje tem também Fluminense em campo, viu? Tricolor em casa. É isso aí, torcida vascaína. Cara, que bagunça que gira em torno do Vasco, né, cara? O Vasco parece que não tem paz em nenhum momento. Parece que todas as coisas que o Vasco decide fazer ou dá errado, ou vira uma polêmica. Temos aí o Alexandre Matos foi mandado embora, o Ramon Dias pediu demissão, agora precisa de um técnico, trouxe um diretor, já não querem mais, já não sabe se querem mais esse diretor. Pode haver uma mudança totalmente no Vasco, por conta que agora vai entrar outra pessoa para ficar no comando. Talvez o Pedrinho consiga ali mais autonomia dentro do clube. A 777 envolvida em polêmica. E, cara, é uma bagunça tremenda que se instalou no Vasco. O Vasco não consegue trabalhar direito sem pensar nessas coisas. Não tem um treinador
tem o Álvaro Pacheco aí que pode chegar para treinar o Vasco. Tem que ver se o cara está disposto a aceitar tudo que está acontecendo ali no Vasco, toda essa polêmica envolvendo a diretoria, a SAF, treinador, equipe, não tem uma equipe legal. Então, assim, o Vasco realmente, pessoal, tem que se organizar, tem que decidir quem vai ficar no comando do Vasco, que seja uma pessoa responsável. Para mim, deveria deixar pelo menos ali uns 70%, 80% de autonomia para o Pedrinho, entende de futebol, já sabe como funciona. Agora, se for vender de novo o Vasco aí, for sair da 777, tem que vender para alguém que saiba, que entenda o meio do futebol. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!